Durante décadas, eles foram a própria encarnação do sonho americano, os galãs, os heróis ícones que pareciam eternos. Mas longe dos holofotes nos camarins, viviam uma vida proibida e cheia de sombras. Eram segredos trancados a 7 chaves por contratos rígidos, amores escondidos pelo pavor destruidor de um escândalo público. Esta é a lista negra não oficial de Hollywood. Vamos revelar 30 atores que amaram em absoluto silêncio. E o que você vai descobrir a seguir mudará para sempre a maneira como se lembra deles. Começando pelo número 1, Maurice Evans. Ele era a voz inconfundível de Hamlet Macbeth Próspero, um ator formidável que transportou a grandeza do teatro britânico para as telas de cinema do mundo todo. E mais tarde surpreendeu o público com papéis totalmente diferentes como o inesquecível Dr. Zaius em O Planeta dos Macacos. Mas, por trás daquele domínio cênico, existia um roteiro não escrito que ele jamais quis interpretar, o roteiro da sua verdadeira identidade. Maurice Evans viveu como um verdadeiro cavalheiro, sempre correto, mas sempre distante e reservado, quando o assunto era sua vida privada. Ele jamais falou sobre sua orientação sexual e nunca, em momento algum, foi visto com um parceiro publicamente. Porém, nos bastidores e corredores do teatro, todos sabiam a verdade. Evans era gay. Sua escolha pelo silêncio não foi por medo de escândalo, foi pura estratégia. Numa época em que ser homossexual significava o fim imediato da carreira, Evans optou pelo silêncio. E esse silêncio o protegeu, sim, mas também o isolou profundamente. Ele era a figura do homem perfeito aos olhos do público e um completo enigma na sua vida privada. Faleceu em 1989, sem nunca ter compartilhado sua verdade com o mundo. Deixou um legado impecável nas artes cênicas, claro, mas também deixou um vazio, o de uma vida vivida com muita classe, mas sem nenhuma liberdade real. Maurice Evans foi um mestre na criação de personagens, mas, ironicamente, o único papel que ele nunca interpretou em cena foi ele mesmo. Gene Kelly era o símbolo perfeito do homem norte-americano, atraente, talentoso e absurdamente encantador. Mas Gene Kelly não dançava apenas na chuva. Ele dançava sobre a verdade com cuidado para não deixar que ninguém visse seu reflexo completo. Conhecido por filmes imortais como Cantando na Chuva e Um Americano em Paris, Kelly parecia ter tudo uma carreira no auge, casamentos com mulheres belíssimas e a imagem de galã clássico. Mas por trás das câmeras, sussurrava-se outra história, uma narrativa que ele nunca teve coragem de contar. Hollywood inteira comentava em voz baixa sobre seus relacionamentos íntimos com colegas masculinos. Alguns de seus vínculos mais estreitos com outros homens não passavam despercebidos nos bastidores, embora jamais fossem mostrados ao público. E mesmo assim, Gene nunca deu declarações, nunca explicou, nunca negou. Ele simplesmente não disse nada. Seu perfeccionismo extremo e sua ética de trabalho implacável serviam como uma muralha para esconder quem ele realmente era. Um homem que guardava sua vida íntima a 7 chaves. Numa indústria onde ser gay podia significar o fim de tudo, Kelly escolheu o silêncio como seu escudo protetor. Ele morreu tal como viveu, como uma lenda absoluta do cinema e como um grande enigma emocional. Até o seu último dia, sua imagem pública continuou sendo a do herói heterossexual inabalável dos musicais. Mas hoje, enquanto o mundo celebra o orgulho com liberdade, o silêncio dele ainda ressoa como um eco triste, lembrando tempos em que amar em segredo era a única forma de sobreviver. Michael Jeter era aquele tipo de ator que não precisava ser o protagonista para roubar completamente o coração do público. Com seus olhos brilhantes e gestos suaves, Michael Jeter se destacou em séries famosas como Evening Shade e em filmes inesquecíveis como A Espera de um Milagre. Mas o que o mundo não via era o peso esmagador que ele carregava sobre os ombros fora de cena. Jeter era gay. Seus amigos e seu círculo íntimo sabiam, mas o público em geral, não, pelo menos não até muito depois. Durante boa parte da carreira, ele escolheu o silêncio.
Numa indústria que ainda não abraçava plenamente homens fora do molde de galã, ele preferiu focar no que fazia de melhor: atuar com o coração. Mas suas lutas eram muito reais. Ele recebeu o diagnóstico de HIV, uma notícia que naqueles anos tinha o poder de arruinar carreiras e arrastar nomes para o escárnio público. Michael, no entanto, decidiu não se esconder totalmente quando o fim se aproximava. Em seus últimos anos, falou abertamente sobre sua saúde e sobre sobreviver sendo um homem gay com HIV, tornando-se sem querer um símbolo de força e honestidade. Faleceu em 2003 devido a complicações de um ataque epilético. Sua perda foi sentida profundamente porque não partiu apenas um ator talentoso. Partiu um homem que, à sua maneira, encontrou a coragem de ser ele mesmo justo quando seu tempo estava acabando. Michael Jeter não precisou gritar sua verdade. Ele a sussurrou e, mesmo assim, deixou uma marca eterna. Alec McCowan não precisava de grandes efeitos especiais, nem de luzes deslumbrantes para brilhar intensamente. Alec McCowan, com sua voz refinada e presença cênica imponente, era uma figura respeitada tanto nas telas de cinema quanto nos palcos do teatro. Mas enquanto os holofotes iluminavam seu talento, sua vida pessoal permanecia cuidadosamente escondida na penumbra. Ele foi aclamado pela crítica por suas interpretações magistrais em clássicos de Shakespeare e filmes inesquecíveis como Travels with My Aunt. Ele era um ator de elite, um homem que prezava por ser extremamente discreto. Porém, de acordo com os rumores que persistiam incansavelmente nos bastidores dos círculos teatrais britânicos, ele era um homem gay que, por decisão própria, jamais tocou nesse assunto. Diferente de muitos outros astros, Alec não vivia cercado por escândalos e nem era caçado implacavelmente pela imprensa. Ele simplesmente escolhia ignorar o tema por completo. Ele nunca negou os fatos. É verdade, mas também nunca confessou nada. Ele preferia não se explicar. Para muita gente, esse silêncio profundo foi a sua forma de proteção, ou quem sabe uma espécie de rebelião silenciosa. Viveu e morreu como um autêntico cavalheiro do teatro inglês, esbanjando classe com uma dignidade inabalável e guardando segredos que apenas as cortinas do palco conheciam de verdade. No ano de 2017, quando ele faleceu, o mundo inteiro aplaudiu de pé o seu grandioso legado artístico. Mas a verdade que vivia no seu coração, esse roteiro íntimo, infelizmente, jamais foi representado diante da plateia. Richard Deacon. Para o grande público, ele era o sujeito certinho, muitas vezes um pouco neurótico, o alvo constante de todas as piadas no The Dick Van Dyke Show. Richard Deacon consagrou-se como o verdadeiro mestre do papel coadjuvante confiável, sempre divertido, uma figura extremamente cativante e querida. Mas aquilo que ninguém sabia, o que ele jamais permitiu que vazasse para fora, era que o seu personagem mais convincente não vivia nas telas da TV, mas sim na sua própria vida real. Nunca se casou, nunca foi visto em encontros românticos públicos, nunca se conheceu uma parceira dele, mas dentro do círculo fechado de Hollywood, isso era um segredo conhecido por todos. Richard Deacon era gay. E não apenas por escolha, mas por uma necessidade de sobrevivência, ele decidiu que jamais falaria uma palavra sobre isso. Ele viveu numa época cruel em que bastava um simples sussurro sobre homossexualidade para arruinar completamente a vida e a carreira de alguém. Por isso, ele tornou-se um verdadeiro especialista na sua arte ser completamente invisível assim que saía de cena. Manteve uma vida pessoal austera, livre de escândalos, sem dar declarações, sem deixar pistas. Morreu no ano de 1984. E com ele partiu um talento imensamente subestimado. Nunca estampou a capa de uma revista como protagonista, mas durante décadas foi a base sólida e firme sobre a qual outros astros brilhavam. Richard Deacon foi um daqueles homens que entregaram tudo de si para fazer os outros rirem enquanto passavam a vida inteira sem poder dizer ao mundo quem eles realmente eram.
Uma estrela coadjuvante, sim, sem dúvida, mas a sua história é daquelas que ecoam com mais força, quando os aplausos finalmente se calam. Ben Piazza nunca chegou a ser a estrela mais brilhante do céu de Hollywood, mas ele tinha algo que os verdadeiros atores respeitam profundamente: densidade e autenticidade, e uma presença que não precisava gritar para ser notada. Ele marcou presença em filmes inesquecíveis e de grande sucesso como The Blues Brothers e The Bad News Bears. Foi construindo uma carreira sólida, porém discreta, tão reservada quanto a sua própria vida privada sempre foi. Numa cidade onde tudo é gravado, tudo vaza e tudo é explorado comercialmente, Ben conseguiu realizar o impensável: amar sem ser visto por ninguém. Embora jamais tenha declarado publicamente ser gay dentro dos bastidores da indústria, isso era um segredo que todo mundo já sabia. A sua relação duradoura com Wayne Tripp foi intensa e real, mas invisível para o público. Enquanto outros buscavam desesperadamente a fama, Ben parecia querer apenas fazer o seu trabalho e atuar. Mas a verdade é que não é preciso ser o protagonista do filme para acabar sendo uma vítima desse sistema implacável. A sua carreira nunca decolou como ele realmente merecia, e muitos acreditam que o simples fato de ser quem ele era, mesmo mantendo o silêncio, foi o suficiente para frear a sua ascensão. Em 1991, ele faleceu devido a complicações relacionadas com a AIDS, e com ele se foi outro nome que poderia ter sido muito, muito mais. Se o mundo tivesse permitido que ele fosse simplesmente completamente ele mesmo. Michael Redgrave foi um dos gigantes, o inigualável e respeitado Sir Michael Redgrave, um ator da realeza teatral, pai de uma verdadeira dinastia artística, que incluía Vanessa Corrin e Lynn Redgrave. No palco, ele era imponente. No cinema, absolutamente magnético. Mas na vida real era um homem aprisionado entre o dever à imagem pública e o seu desejo mais profundo. Redgrave casou-se com a atriz Rachel Kempson. Tiveram filhos, fama e uma vida pública impecável. Mas nos camarins e nos cantos escuros dos teatros britânicos, a verdade era um segredo mal guardado. A realidade era que Sir Michael Redgrave era bissexual. Ele amou mulheres, sim, isso é verdade, mas também amou homens e nunca se sentiu completamente livre para ser apenas uma coisa ou outra. As suas relações com homens foram cuidadosamente apagadas dos registros públicos durante décadas. Ele nunca fez declarações oficiais, nunca saiu do armário. Manteve a fachada de família clássica, mesmo enquanto travava uma batalha interna dolorosa entre a sua imagem respeitada e o amor proibido que sentia. A sua filha Vanessa descreveria ele anos mais tarde como um homem marcado profundamente por uma tristeza contida. Havia uma fragilidade escondida lá no fundo, bem atrás do seu talento descomunal. Foi somente após a sua morte, em 1985, que as biografias revelaram com clareza as múltiplas camadas da sua vida privada. Sir Michael Redgrave foi um titã nos palcos, mas na vida real foi também um homem fragmentado, um artista que conseguia interpretar qualquer papel, menos a si mesmo, com liberdade. Charles Nelson Reilly. Era absolutamente impossível não notar a sua presença. Ele era exagerado, brilhante e escandaloso. Charles Nelson Reilly dominava os programas de auditório como o Match Game, com óculos gigantes, risadas agudas e uma personalidade tão extravagante que parecia fazer a tela da TV explodir. Mas por trás de todo esse espetáculo vibrante e barulhento, existia uma história muito mais humana e muito mais silenciosa. Nos bastidores, Reilly era um homem abertamente gay entre seus amigos e colegas. Mas, na frente das câmeras, ele jamais disse uma palavra sobre isso. Nem uma única palavra sequer. Mesmo ele sendo um dos rostos mais incrivelmente visíveis e onipresentes da televisão norte-americana, durante as décadas de 70 e 80, a sua orientação sexual nunca fez parte do roteiro do programa. Ele vivia imerso em um mundo do espetáculo, onde ser extravagante e exagerado era algo aceito, até mesmo celebrado.
contanto que ninguém ousasse perguntar o porquê daquilo tudo. O humor dele servia como uma armadura impenetrável, e sua voz estridente funcionava como a distração perfeita para o público. E aquele personagem que ele construiu com tanto cuidado, uma mistura complexa de sarcasmo afiado, muito brilho e gestos teatrais, permitiu que ele estivesse presente em todos os lares, sem nunca se expor de verdade. Não foi senão nos seus últimos anos de vida, durante o seu espetáculo pessoal, chamado Save It for the Stage, que ele finalmente decidiu quebrar aquele silêncio de décadas. Ele falou tudo o que tinha para falar, riu, chorou copiosamente e finalmente pôde ser completamente ele mesmo diante da plateia. Ele faleceu no ano de 2007, mas não sem antes deixar bem claro que, embora o mundo inteiro o conhecesse apenas como uma caricatura divertida por trás daquelas risadas, existia um homem real, um ser humano que viveu tempo demais, com a sua verdade aprisionada e sufocada nas entrelinhas de um roteiro de comédia. Tommy Kirk era a própria imagem da inocência, o irmão mais velho perfeito no filme Old Yeller, e aquele adolescente travesso e adorável em The Shaggy Dog. Tommy Kirk foi, sem sombra de dúvida, um dos ídolos adolescentes mais amados e idolatrados durante os anos 50 e 60. Ele era o garoto que todo mundo queria ter como filho, como amigo, ou como irmão, até o momento em que a máquina de sonhos de Hollywood descobriu uma verdade que simplesmente não podia tolerar. Ele era gay, e a Disney ficou sabendo disso. Não foi por causa de uma declaração pública corajosa, nem por um escândalo na mídia, mas sim através de rumores, sussurros nos bastidores e cartas privadas interceptadas. E isso foi o suficiente para acabar com tudo. Em absoluto silêncio, sem fazer nenhum alarde, eles simplesmente o deixaram de fora descartado, como se não fosse nada. O contrato dele não foi renovado, e os telefones pararam de tocar imediatamente. A promessa de uma carreira eterna naquele paraíso infantil terminou de um golpe só de forma brutal. Tommy ainda tentou sobreviver na indústria. Ele trabalhou em filmes menores e, sem orçamento, caiu em profunda desesperança e acabou se afastando completamente do meio artístico. O nome dele, que um dia iluminou os letreiros dos cinemas, acabou ficando arquivado e esquecido em alguma gaveta empoeirada de Hollywood. Anos mais tarde, já vivendo bem longe dos olhos do público, ele falou abertamente sobre o que aconteceu, sobre como era viver sendo gay em uma indústria que te vendia como um exemplo moral para as crianças. Ele desabafou sobre a dor profunda de ser descartado e jogado fora por algo que faz parte de quem você é e que você não pode mudar. Ele morreu no ano de 2021 com muita dignidade depois de ter reconstruído a sua vida longe dos holofotes e da fama ingrata. Mas a história dele continua doendo até hoje, porque Tommy Kirk foi um dos primeiros exemplos brutais de como Hollywood podia ser cruel e impiedosa, capaz de converter as suas crianças douradas e promissoras em verdadeiros fantasmas apenas por terem a ousadia de amar em silêncio. Dennis Price. A presença dele na tela era algo elegante e extremamente refinada, com um ar quase aristocrático que impressionava a todos. Dennis Price alcançou o auge da fama com a sua atuação impecável no clássico Kind Hearts and Coronets, onde ele interpretou um assassino com os modos de um nobre cavalheiro. Mas na vida real, fora das câmeras, o papel que mais lhe custou sustentar e manter foi o de si mesmo dia após dia. Ele nunca disse abertamente que era gay, mas também nunca negou. Ele viveu toda a sua vida carregando um segredo pesado que o desgastava por dentro, pouco a pouco. No mundo britânico extremamente conservador de meados do século XX, viver fora do armário simplesmente não era uma opção viável para um ator de tanto renome. E enquanto a carreira dele decolava e atingia as alturas, a alma dele caía em picada, mergulhando na escuridão. O silêncio forçado e a necessidade de viver uma vida dupla o empurraram violentamente para o alcoolismo
e para uma espiral incontrolável de problemas financeiros. Essa repressão constante não afetou apenas o coração dele, mas também acabou devorando e consumindo o seu imenso talento artístico. Os papéis foram diminuindo, os aplausos se apagaram e o nome dele desapareceu dos créditos. Ele morreu em 1973, com apenas 58 anos de idade. Era uma idade considerada jovem, mas talvez ele já tivesse envelhecido por dentro muito antes do tempo consumido pela tristeza. Dizem as más línguas que os seus demônios internos nunca o deixaram em paz e que o segredo guardado com tanto cuidado terminou sendo o fardo mais pesado que ele carregou. Foi uma estrela que se apagou em silêncio, antes que o mundo estivesse pronto para ouvir a verdade dele. Jim Nabors era o bobo adorável da América. Com aquela voz anasalada, um sorriso ingênuo e o seu cumprimento característico, Golly Jim Nabors conquistou milhões de lares interpretando Gomer Pyle no The Andy Griffith Show. Ele era tão querido, tão puro e tão entranhável que ninguém jamais imaginaria o enorme segredo que ele guardava debaixo daquele uniforme da Marinha. A verdade é que Jim Nabors era gay, e ele sempre soube disso desde o princípio. Mas naquelas décadas de 60 e 70, ser um ator de televisão assumidamente homossexual podia significar o fim imediato e irreversível de uma carreira. Então o Jim fez o que tantos outros fizeram naquela época. Ele se calou, esperou o tempo passar e se escondeu nas sombras. Durante anos, circularam rumores, inclusive um muito insistente, que afirmava que ele era casado com o galã Rock Hudson. Uma mentira que ambos negaram, embora a amizade entre eles fosse muito próxima. Mesmo assim, Nabors nunca falou sobre a sua orientação. Ele preferia focar totalmente no trabalho na música, em fazer as pessoas rirem e cantarem, e nunca em explicar quem ele era realmente. Foi só no ano de 2013, já com mais de 8 décadas de vida e totalmente fora do centro do espetáculo, que ele finalmente abriu o jogo e disse: sim, ele era gay, e sim, estava casado legalmente com o seu parceiro de toda a vida, Stan Cadwallader. Eles já estavam juntos há quase 40 anos. Quando ele finalmente confessou, o mundo já havia mudado, mas ele tinha passado quase a vida inteira fingindo ser outra pessoa. Jim Nabors faleceu em 2017, sendo querido por várias gerações de fãs que cresceram assistindo a ele. Mas a história dele nos lembra que muitas vezes, até mesmo os rostos mais felizes que vemos na televisão podem estar apenas disfarçando uma grande dor. Eles passavam a vida sorrindo diante das câmeras, mantendo uma fachada impecável, enquanto lá no fundo escondiam a parte mais verdadeira e vulnerável de quem realmente eram. O incrível Graham Chapman era um verdadeiro gênio da comédia absurda, um médico formado que preferiu as gargalhadas aos consultórios. Foi uma das mentes brilhantes por trás do Monty Python Flying Circus e o inesquecível protagonista do filme A Vida de Brian. Mas a verdade é que Graham Chapman não se contentava em apenas quebrar esquemas e regras na televisão. Ele também os rompia com muita força na vida real, desafiando todas as expectativas. Em plena década de 1970, quando sair do armário era basicamente sinônimo de suicídio profissional, Chapman fez o impensável, ele teve a coragem de confessar publicamente que era gay. E ele fez isso sem derramar lágrimas, sem dar longas explicações e sem pedir perdão a ninguém. Ele simplesmente disse a verdade e continuou fazendo sua comédia genial. Ele já vivia com seu companheiro David Sherlock desde 1966 e não escondia isso. Também não gritava aos quatro ventos, ele apenas vivia sua vida. E enquanto o mundo ainda tentava tapar os ouvidos para a homossexualidade, ele fazia questão de inseri-la nos seus esquetes e nas suas entrevistas com total naturalidade. Ele levava tudo isso para sua vida cotidiana com uma mistura única de humor ácido e uma valentia crua e admirável. Mas nem tudo eram risadas na vida dele. O Chapman também travou uma batalha muito difícil contra o alcoolismo. Era um inimigo silencioso que quase roubou a vida dele antes da hora.
Ele até conseguiu se manter sóbrio, mas em 1989, um inimigo ainda mais forte o venceu: o câncer de garganta. Ele faleceu aos 48 anos, partiu muito jovem, cedo demais, deixando um vazio imenso. Mas o legado que ele deixou não foi apenas cômico, foi um ato de coragem radical em um mundo que estava cheio de máscaras e hipocrisia. Graham Chapman provou para todos nós que rir de tudo, inclusive de si mesmo, também pode ser uma forma poderosa de libertação. Tab Hunter era a própria encarnação do sonho americano, com aquele rosto de anjo, estrela de sucessos como Battle Cry e Damn Yankees. Ele foi, sem dúvida, um dos atores mais populares da sua geração. As adolescentes o adoravam loucamente, e os grandes estúdios de cinema faziam de tudo para protegê-lo a qualquer custo. O sorriso dele vendia milhões de revistas, discos e ingressos, mas aquele sorriso perfeito ocultava uma tensão constante e dolorosa. A realidade é que Tab Hunter era gay, e toda a carreira dele dependia basicamente de que ninguém jamais soubesse desse segredo. Nos anos dourados de Hollywood, os estúdios controlavam absolutamente cada aspecto da vida de suas estrelas, como elas falavam, como se vestiam e até com quem saíam. E no caso do Tab, isso significava ter que organizar encontros falsos com atrizes para as câmeras mantê-lo longe de certos círculos e garantir que sua verdadeira vida amorosa nunca viesse à tona. O Tab viveu um relacionamento sério e profundo com outro ator que era igualmente famoso e que também vivia escondido. Estamos falando de Anthony Perkins, o eterno Norman Bates de Psicose. Mas o amor deles foi totalmente clandestino, forçado a viver nas sombras. Era uma história real e intensa que Hollywood se recusou terminantemente a contar naquela época. Durante décadas, o Tab manteve um silêncio absoluto, até que em 2005, já aposentado livre e sem nada a perder, ele publicou sua autobiografia, Tab Hunter Confidential. Naquele livro, ele contou todo o medo que sentia seu amor secreto e sua luta diária para sobreviver num sistema que o teria destruído sem piedade se ele dissesse a verdade. Ele morreu em 2018, finalmente em paz consigo mesmo. Mas a história dele fica como uma prova viviente de que, às vezes, a verdadeira atuação não acontece na tela do cinema, mas sim em cada dia vivido, tentando parecer alguém que você não é de verdade. Divine. Na tela, ele era uma verdadeira tempestade, um ciclone de maquiagem, carne, gritos e glamour, que desafiava todos os limites possíveis do bom gosto. O Divine não atuava, ele arrasava tudo. Os filmes do diretor John Waters, como Pink Flamingos e Hairspray, jamais seriam o que foram sem a presença dele. Mas, por trás desse ícone extravagante, por trás do personagem, vivia Harris Glenn Milstead, um homem que, na verdade, nem sempre se sentia tão fabuloso assim. Divine foi um pioneiro absoluto no mundo drag, muito antes de existirem concursos reality shows na TV ou hashtags nas redes sociais. Ele era escandaloso, rebelde, obsceno e profundamente influente para toda uma geração. Mas na sua vida privada, ele era um ser humano completamente diferente. Discreto, silencioso, muito cauteloso com o amor abertamente gay entre os amigos, mas nunca fazia da sua intimidade um espetáculo. Ele lutava constantemente com sua imagem corporal, com sua saúde e com aquele medo persistente de que sem o personagem ele já não seria ninguém. Ele vivia em um corpo que o público adorava ver sendo ridicularizado, mas que ele carregava com uma dor silenciosa e profunda. Ele faleceu em 1988, aos 42 anos, vítima de uma parada cardíaca causada por um coração dilatado. A tragédia é que no dia seguinte ele iria começar a filmar seu primeiro papel como um homem cisgênero em uma série popular e mainstream. Finalmente ele ia mostrar quem era de verdade sem a peruca e a maquiagem, mas infelizmente não houve tempo para isso. Anthony Perkins. Quando você olhava para ele, simplesmente não conseguia desviar o olhar para nenhum outro lugar.
Anthony Perkins foi o lendário Norman Bates em Psicose, talvez o assassino mais inquietante da história do cinema, o homem que transformou a insegurança em pura arte. Mas enquanto o mundo inteiro o aplaudia de pé por encarnar a loucura, ele vivia preso em outro tipo de prisão, a do medo constante de ser descoberto. Desde muito jovem, o Perkins sabia que era gay, mas ele também sabia muito bem que Hollywood jamais perdoaria essa verdade naqueles tempos. Então, ele jogou o jogo da indústria, exibia sorrisos calculados, marcava encontros forjados com atrizes e mantinha um silêncio absoluto sobre o que realmente sentia no coração. Durante anos, ele manteve um relacionamento secreto com Tabby Hunter, um romance tierno, mas totalmente escondido, vivido com o pavor constante de arruinar tudo se alguém descobrisse. Finalmente, em uma reviravolta inesperada que pegou o mundo todo de surpresa, ele se casou com a fotógrafa Barry Berenson e teve 2 filhos, construindo para o público a fachada impecável de uma família feliz e tradicional. Alguns interpretaram isso como uma conversão religiosa, outros como uma estratégia calculada, mas na verdade era apenas mais uma camada de proteção em uma vida inteira moldada pela pressão. Ao longo de sua carreira, Perkins foi implacavelmente perseguido pela sombra de Norman Bates. Mas o que realmente o atormentava não era o monstro das telas, e sim a imagem de si mesmo que ele jamais poderia revelar. Ele lutou bravamente contra sua própria identidade até o fim, até que em 1992 faleceu devido a complicações trágicas relacionadas à AIDS. E foi somente depois de sua morte silenciosa que o mundo começou a conhecer a história completa e dolorosa que ele carregava. Anthony Perkins foi muito mais do que apenas um ator brilhante. Ele foi um homem dividido entre o amor e o medo, dilacerado entre a fama e a sua própria liberdade. E no final das contas, foi a indústria implacável de Hollywood quem fez a escolha cruel por ele. John Dahl. Nos anos dourados e cintilantes de Hollywood, John Dahl tinha absolutamente tudo o que era necessário para triunfar. Ele possuía um carisma magnético, um talento inegável e um rosto que a câmera simplesmente adorava iluminar. Ele brilhou intensamente em filmes como Festim Diabólico, dirigido por Alfred Hitchcock, e Mortalmente Perigosa, onde encarnou homens com paixões perigosas, mas a sua própria paixão, a verdadeira, nunca viu a luz do dia. Diferente de muitos outros astros, John Dahl não viveu nenhum escândalo público, e talvez esse silêncio tenha sido justamente parte do problema. Ele vivia como um fantasma em uma cidade que só premia o que é visível, nunca falou de sua sexualidade e jamais se deixou fotografar ao lado de um parceiro. Mas aqueles que o conheciam de verdade sabiam que John era gay. Ele amava em um silêncio profundo e reservado. Ele existia nas esquinas escuras da indústria, onde os holofotes não chegavam. Hollywood sabia de tudo, mas também sabia muito bem como ignorar. Seu talento era evidente para todos, mas seu caminho foi se fechando sem explicação oficial, sem o respaldo de uma imagem pública que pudesse ser vendida. Sem esposas para exibir no tapete vermelho, nem manchetes sensacionalistas, sua carreira foi se desvanecendo lentamente, como a fumaça de um cigarro em um filme antigo em preto e branco. Ele morreu em 1971, com apenas 50 anos, quando um infarto fulminante acabou com sua vida. Mas a indústria já o havia esquecido muito tempo antes disso, sem prêmios, sem tributos e sem nenhuma justiça para seu talento. John Dahl foi uma estrela que se recusou a fingir ser o que não era, e foi exatamente por isso que Hollywood lhe deu as costas. Robert Reed. Para milhões de espectadores devotos, ele foi Mike Brady, o patriarca compreensivo, amoroso e exemplar da série A Família Brady. Robert Reed era, aos olhos de todos, a própria definição do pai perfeito americano. Mas o que seu personagem nunca revelou, e o que ele também não pôde fazer enquanto estava vivo, era que sua própria vida estava baseada em uma mentira necessária e dolorosa. Robert Reed era gay.
Seus amigos mais próximos sabiam, alguns colegas de elenco desconfiavam, mas o grande público jamais poderia imaginar. Aquela era uma época cruel, onde ser um ator abertamente homossexual significava o fim automático de qualquer carreira na televisão. Reed se transformou em seu próprio personagem fora das telas, um homem reto com uma esposa fictícia e filhos no roteiro, mantendo uma fachada que jamais levantou suspeitas. Mas, por trás das câmeras, ele sofria em silêncio, pois sabia que viver sua verdade podia estilhaçar seu legado, seus rendimentos e seu futuro. Por isso ele escolheu o silêncio, um fardo que pesava cada vez mais a cada ano que passava, fingindo uma vida que não lhe pertencia. Ele faleceu em 1992, aos 59 anos, vítima de complicações graves relacionadas à AIDS. E foi só então que o mundo soube a verdade, não apenas sobre sua sexualidade, mas sobre tudo o que ele havia sacrificado para proteger sua carreira, sua imagem e sua estabilidade. Robert Reed foi um pai fictício, amado por toda uma geração, mas ele jamais pôde ser simplesmente ele mesmo. E esse é o tipo de tristeza profunda que nem a melhor comédia familiar consegue ocultar. John Inman. Sua voz aguda e inconfundível, seu andar leve e seu personagem absolutamente inesquecível, o Sr. Humphries. Na série Are You Being Served, fizeram dele um ícone da televisão britânica. John Inman era sinônimo de gargalhadas de plumas e de olhares maliciosos. Ele era o gay mais visível da televisão, sem que jamais fosse dito oficialmente, em voz alta, que ele realmente o era. E essa era a grande ironia, enquanto ele interpretava um personagem exageradamente afeminado, uma figura quase caricata do homem homossexual. Na vida real, John Inman evitava falar de sua própria sexualidade a todo custo, esquivando-se do tema em todas as entrevistas. Nos tabloides, os rumores o rodeavam constantemente, mas ele, sempre mantendo um sorriso no rosto, preferia o silêncio. Ele viveu durante décadas ao lado de seu companheiro Ron Lynch, de forma discreta, longe dos escândalos e sem declarações públicas. Não foi senão muito tempo depois, quando a fama já havia diminuído e a sociedade tinha mudado, que eles finalmente selaram seu amor com uma união civil. Ele faleceu em 2007, deixando para trás um legado complexo e contraditório. O homem que foi a imagem do gay na televisão, mas que nunca se permitiu dizer isso em voz alta enquanto estava no auge de sua visibilidade. John Inman fez um país inteiro rir, mas sua vida real nos lembra que durante muito tempo ser aceito só era possível se você se transformasse em uma piada. Richard Chamberlain. Durante décadas ele foi considerado o herói perfeito e inabalável. Richard Chamberlain apaixonou o mundo inteiro com seu papel inesquecível em Dr. Kildare. Ele partiu corações na minissérie Pássaros Feridos e se tornou o símbolo definitivo da masculinidade romântica de toda uma era. As mulheres suspiravam e sonhavam, acordadas com ele, os grandes estúdios o protegiam a todo custo. Mas, enquanto isso, Chamberlain escondia a verdade mais profunda e íntima de sua existência. Ele era gay, e no fundo de sua alma, ele sempre soube disso desde o princípio. Mas ele também tinha a dolorosa consciência de que admitir isso significaria destruir completamente sua carreira, arruinar sua imagem pública e perder seu precioso status de galã universal que o mundo tanto adorava. Então, ele se viu forçado a viver uma vida dupla, cheia de contrastes. Ele manteve relacionamentos longos, profundos e verdadeiros com outros homens, vivendo grandes amores, mas tudo isso precisava permanecer nas sombras em absoluto segredo. Enquanto interpretava o papel do amante ideal nas telas, ele se certificava obsessivamente de que ninguém jamais conhecesse o verdadeiro Richard. Durante anos a fio, ele sustentou essa fachada pesada e sufocante. Eram aplausos ensurdecedores, fama mundial, sucesso inegável. Mas, a cada tapete vermelho que pisava, a cada entrevista forçada e sorridente, o silêncio sobre quem ele realmente era se tornava mais alto e mais ensurdecedor dentro dele.
Não foi até o ano de 2003, já bem longe dos papéis de protagonista e daquele ritmo alucinante da mídia, que ele finalmente teve coragem de publicar sua autobiografia intitulada Shattered Love. Foi ali naquelas páginas que ele disse, com todas as letras e com clareza cristalina, ele era gay. Finalmente a verdade estava libertada. Ele confessou que havia amado intensamente e que carregava o profundo arrependimento de ter vivido tanto tempo escondido nas sombras, negando sua própria essência. Richard Chamberlain não foi apenas mais uma estrela passageira. Ele foi um símbolo vivo da perfeição masculina, que a indústria exigia uma imagem que ele entregou aos produtores, mesmo que isso custasse sua própria felicidade. Mas, como ele mesmo confessou mais tarde, essa perfeição lhe custou o que havia de mais valioso à sua liberdade. Agora falemos de Jonathan Frid. Durante anos, seu nome foi o próprio sinônimo de mistério. Jonathan Frid, o inesquecível Barnabas Collins, da série Dark Shadows, transformou-se no vampiro mais amado e ao mesmo tempo mais temido de toda a televisão. Mas o que seus milhões de fãs nunca sequer imaginaram é que o verdadeiro mistério não residia em seu personagem sombrio, mas sim no próprio homem que lhe dava vida. Frid interpretou com maestria um ser que vivia oculto nas sombras, condenado a uma existência secreta e noturna. A ironia era palpável. E talvez tenha sido exatamente por isso que sua atuação foi tão visceral e convincente, porque ele, na vida real, também vivia escondido nas sombras tal qual seu personagem. Ele nunca falou publicamente uma palavra sobre sua sexualidade, mas, nos bastidores do teatro e entre alguns colegas próximos, era sabido que Jonathan Frid era gay. Ele era discreto, silencioso e intocável. Não houve romances estampados em capas de revista. Não houve escândalos barulhentos, não houve declarações polêmicas. Apenas um silêncio absoluto. Não surgiram nem mesmo rumores que ele precisasse se dar ao trabalho de confirmar ou negar. O controle era total. Sua vida fora dos estúdios de gravação foi deliberadamente opaca e fechada, como se ele tivesse aprendido a viver exatamente como seu personagem vampiro, longe da luz reveladora do sol. Quando ele faleceu no ano de 2012, a revelação sobre sua vida pessoal foi tão silenciosa quanto sua própria existência. Quase como uma nota de rodapé pós-morte, soube-se que sim, ele havia amado, sim, ele teve relacionamentos, mas escolheu levar suas verdades mais íntimas para o túmulo, talvez como um ato final de dignidade ou para proteger uma ferida que nunca cicatrizou. Jonathan Frid deixou para trás uma lenda televisiva imortal, mas também deixou uma pergunta que permanece sem resposta. Quem era realmente o homem por trás da capa do vampiro? Porque no caso dele a ficção não estava apenas imitando a vida de forma artística. A ficção a protegia servindo como um escudo impenetrável contra o mundo real.